Todo dia eu faço o Pai Nosso, uma oração silenciosa, né? Eu não falo as palavras, mas eu penso todas as palavras do Pai Nosso. E quando chega na parte que diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, né? Eu penso, será que eu realmente estou fazendo isso? Né? Será que eu estou perdoando os outros como eu gostaria de ser perdoado? Eu pensei numa vez que eu tomei uma decisão para mim mesmo. Eu pensei que eu nunca mais ia guardar rancor de ninguém. Eu ia perdoar todo mundo que já me fez alguma coisa errada, né? Inclusive pessoas distantes ou políticos, mas perdoar todo mundo, né? Por quê? Porque quando a gente guarda uma mágoa, um rancor, a gente está se prejudicando, né? É como se a gente estivesse carregando um peso, né? Ou se ferindo. Quer dizer, para que guardar mágoas? Para que guardar rancor? Para que ficar carregando isso com a gente, né? E nos prejudicando? Não seria muito melhor se a gente perdoasse? Né? Se a gente se libertasse dessa mágoa? Né? Realmente o perdão é uma libertação. E a gente merece ser livre, né? Ser livre de rancores, de mágoas. Isso vai fazer bem pra gente. Então, por que a gente não faz, né? Porque às vezes a gente não entende essa importância do perdão. Mas será que quando a gente perdoa alguém, a gente está autorizando ela a fazer coisas erradas de novo? Não, não. O verdadeiro perdão na ciência cristã, né, é a destruição do pecado. Tem até um trecho do Ciência e Saúde que diz isso, né, que o perdão do pecado por parte de Deus consiste na destruição do pecado e na compreensão espiritual que expulsa o mal por ser este irreal. Então, quando a gente perdoa alguém, a gente não está autorizando ela a cometer o mesmo erro de novo. A gente está reconhecendo a natureza divina dela, que é impecável, que é incapaz de pecar. A gente está reconhecendo a verdade espiritual a respeito dela e desautorizando ela a pecar de novo, né? Então, esse é o verdadeiro perdão. É um reconhecimento da verdade sobre essa pessoa e saber que o erro não faz parte dela. Eu mesmo pensando em mim, né? Às vezes eu olho para trás e vejo os erros que eu cometi. Eu penso, nossa, mas não fui eu que fiz isso. Eu não poderia ter feito isso, sabe? Eu não me identifico mais com aquele ser do passado que cometeu aqueles erros. Eu penso, não fui eu, não sou eu não faria isso de novo. E realmente não era eu, não era o meu verdadeiro eu, a imagem e semelhança de Deus. Esse nosso verdadeiro ser nunca peca, né? É puro, é imaculado, é um com Deus, é a imagem e semelhança de Deus. Então, esse perdão é reconhecer essa natureza divina de cada um de nós, né? E então, se é verdade para mim, é verdade para o outro também. Não foi ele que pecou, foi um falso ele, um falso conceito que ele tinha de si mesmo que fez ele cometer esse erro, né? O verdadeiro ser dele é impecável, né? É um com Deus, é a imagem de Deus. Então, quando a gente pensa isso de nós e do outro, é muito mais fácil perdoar, né? Inclusive, o auto-perdão é importante, né? Porque às vezes a gente guarda rancor de nós mesmos, a gente se culpa, né? A gente não perdoa a si mesmo por alguns erros que a gente cometeu no passado, né? Isso também é muito ruim,
né? Não faz bem pra gente. Então, reconhecer a verdade divina a nosso respeito e a respeito dos outros ajuda a gente a perdoar. Né? É o verdadeiro perdão, é a verdadeira libertação, né, dessas mágoas. Então, eu acho importante a gente ter essa meta, né, de não guardar mágoas, né, perdoar todos. E um outro conceito interessante que eu já vi num Daily Lift, né, que é uma mensagem que a Igreja Mãe manda, essa pessoa dizia assim: por que a gente demora tanto para perdoar os outros, né? Quando uma pessoa faz uma coisa errada com a gente remoe isso e fica chateado, e fica triste, e fica com mágoa, até que um dia a gente resolve perdoar. E olha o desgaste que a gente teve em todo esse tempo. Não seria melhor se a gente aprendesse a perdoar instantaneamente? Né? Isso que essa praticista falou, e eu achei muito interessante. Né? Esse conceito do perdão imediato, perdão instantâneo. Né? Se a gente está com a verdade espiritual sobre o outro e sobre nós bem firme na nossa consciência, a gente já perdoa instantaneamente, a gente já sabe que não foi o verdadeiro ser dele que pecou, né? Foi um falso conceito que ele carrega do homem, né, que fez ele cometer esse erro. Mas o verdadeiro ser dele é impecável. Então, se a gente pensa nisso, a gente já perdoa automaticamente. E a gente se permite não guardar essa mágoa por nenhum período de tempo, né? Ou seja, não sofrer, né? Não carregar essa coisa ruim por nenhum espaço de tempo e ser livre automaticamente, né? Então, essas são ideias interessantes sobre o perdão, né? Que é interessante a gente acalentar, né? Ter essa meta de perdoar todos e perdoar instantaneamente. Né? Isso a gente vai ser mais feliz, a gente vai ser mais livre se a gente fizer isso. Né? Eu não atingi isso ainda, mas eu tenho essa meta, né? E tenho certeza que o que eu já alcancei já me abençoou muito. Né? Esse privilégio de poder perdoar, né? É uma bênção muito grande e a gente merece essa bênção.